de olhar puro e sereno, de semblante tão ameno. Que bondade é o nosso irmão! Ó Bezerra de Menezes, te chamamos tantas vezes, te ofertando o coração. Dos enfermos não se esquece, quando a ti chamamos em preces, no instante estás presente. Ó Bezerra, nosso irmão, põe sobre ela tua mão, ela é tua paciente. Tua presença neste ambiente é de Jesus aqui, nosso presente. Bezerra, amigo, querido irmão, te agradecemos de coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, 8 horas, né? Então, preparando os nossos pensamentos para o estudo da noite, né? Do nosso irmão Helder. Eu vou ler aqui um trecho do livro Pão Nosso, né? De Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Elogios. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem as palavras de Deus e aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dirigia-se Jesus à multidão com enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude imputada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhe propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, mas sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, meus irmãos, elevemos a Deus nossos pensamentos, asserenemos nossos corações, para que possamos nos conectar nessa noite aos nossos amigos e benfeitores espirituais, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus Todo-Poderoso, de Maria Santíssima. Agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos reunidos, conectados a Ti, entre nós,
para estudar um pouco mais sobre tuas verdades eternas, estudar o livro dos Espíritos, as revelações que foram dadas a todos nós por intermédio de Kardec, para que possamos colocá-las em prática, nos esclarecer e caminharmos a passos firmes na busca da nossa elevação espiritual, do nosso aprendizado, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Seja. Graças a Deus. Passar a palavra aí para o Helder. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. todo mundo. Bom, hoje a gente continua no capítulo 7º do retorno à vida corporal, né? O capítulo 7º, ele fala de um aspecto que para todos nós que buscamos o estudo das obras da codificação, de um tema que nos é bastante familiar, que é a reencarnação e a necessidade da reencarnação somente na evolução espiritual do ser humano. É através da reencarnação que a gente vai lapidando o espírito, que a gente vai amadurecendo, passando pelas experiências, pelas provas, pelas expiações e vai avançando no amadurecimento moral e espiritual. E aí, nas quartas-feiras anteriores, foram abordados no sentido mais gerais o momento da união da alma com o corpo, as primeiras perturbações, a possibilidade do espírito poder atrasar ou adiantar uma reencarnação, a necessidade, muitas vezes, de uma criança natimorta, né, que é muitas vezes uma aprovação para o espírito, muitas vezes é uma aprovação para os pais, né? Toda a preparação que o espírito passa, a sua ligação fluídica com aquele corpo, que só vai se completar no momento do nascimento, mas que vem sendo amadurecida ao longo do desenvolvimento desse feto, e o escolho do aborto, não é que é uma interrupção de um processo reencarnatório em que, de acordo com os espíritos e decodificado aqui por Kardec, né, em caso de risco de vida para a mãe, é preferível sacrificar o ser que existe do que o ser que ainda não existe por completo, mas é uma perturbação muito grave no processo reencarnatório. E chegamos hoje ao item 361, né, que abre aqui o subcapítulo Faculdades Morais e Intelectuais. É importante a gente entender o que de nossas características, né, como elas influenciam o nosso comportamento aqui nessa encarnação, que tipo de influência elas recebem de outras vivências, e as situações nas quais nós somos colocados para nos testar, ou seja, provas, né, para o nosso amadurecimento. Porque não existem espíritos bons e maus, existem espíritos que ainda não amadureceram, né, espíritos que estão no processo, todos nós, né, em processo de amadurecimento, alguns de nós mais maduros, outros menos maduros, mais densos, portanto capazes de provocar maior dor e sofrimento, mais entregues ao orgulho e ao egoísmo, menos sensíveis à dor do outro, mas é justamente a vivência da vida terrena e espiritual e esse processo de reencarnação que é o mecanismo, falando a grossíssimo modo, utilizado por Deus para que a gente consiga amadurecer, para que nós como espíritos e como almas, em processo de constante evolução, para que a gente possa galgar, então, na nossa caminhada pelo amadurecimento. Então, vamos começar lendo o item 361, aí a gente mantém a tradição. Vou pedir, Rose, você está aí? Você quer ler o item 361? Como mesmo? 361. Aí, Rose. 361. De onde vem para o homem as qualidades morais, duas ou mais,
são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais um homem é guiado para o bem. Continua? Pergunta. Parece resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. E o homem viciado a de um mau espírito, sim. Mas dizem antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, pode-se ir a crer em espíritos sempre maus, os que chamam demônios, os que chamais demônios. Essa é uma questão importante, né? Porque existem visões que nos colocam, né? Posturas, olhares que nos colocam que existe aquele ser do mal, né? O demônio, o diabo, o capeta, Lúcifer, e que tudo de errado que acontece em nossas vidas é porque a gente deixou ele entrar, né? E isso cai muito em contradição com o processo de amadurecimento, até mesmo com uma filosofia cristã mais profunda, porque ela nos dá o livre-arbítrio. Nós somos seres de livre-arbítrio, imaturos, muitas vezes, capazes, muitas vezes, de tomarmos atitudes, nutrirmos pensamentos e sentimentos que sempre, quando densos, quando contraditórios com as leis de harmonia universal, vão nos trazer, no mínimo, um grande desconforto, quando muitas vezes um sofrimento muito grave para todos nós e para quem nos cerca, e, portanto, para a humanidade, né? Um ser humano, quando sofre, ele está colocando em desarmonia também toda a humanidade, porque somos seres que estamos interligados, né? Das formas mais sutis, mas nós estamos sempre interligados, não somos soltos, existe um propósito para tudo. Então, essa visão de um espírito que é sempre mal, que é sempre ruim, e que tudo que acontece na nossa vida de errado, ou é esse personagem que é o diabo, que é o capeta, tão ilustrado nas obras de arte, não é? Em determinadas liturgias, mas personificado no espírito que é sempre mal. E que tudo que acontece de errado com a gente, tudo que a gente faz que a gente mesmo não aprova, é culpa desse espírito, quando, na verdade, se percebe, os espíritos nos colocam, e é possível perceber, utilizando a intuição, utilizando a observação, utilizando o autoconhecimento, que a gente é, sim, influenciado por diversos outros espíritos, né, que podem, de alguma forma, nos levar a pensar, a tomar atitudes, ter sentimentos, no geral, pensar, sentir e agir de forma desarmoniosa com desígnios maiores de amor e bondade. Mas que esses também são espíritos imperfeitos. Aí sim, que em muitos aspectos nós nos deixamos influenciar, muitas vezes, pela nossa própria imperfeição, ou pela nossa própria falta de observância, de nossas atitudes, dos pensamentos que estamos nutrindo, da forma como temos algum prazer emocional, de que tipo de forma eu tenho prazer emocional, reforçando o meu egoísmo, ou sendo mais colaborativo. A minha alegria vem da superação de uma barreira interna, psicológica e moral, ou do auxílio a uma irmã, um irmão a superar, ou de exercer a minha tirania psicológica e emocional sobre o outro. Então, a nossa forma de agir, de pensar, o nosso próprio livre-arbítrio vai definir o quanto irmãos mais maturos ou menos maturos se aproximarão de nós para nos oferecer sua influência e nos guiar. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse item? Alder, ainda nessa questão aqui nas qualidades morais, né, a origem das qualidades morais, isso daqui quebra aquela... sempre tem maneira de falar assim, ele puxou inteligente como a mãe. Ou ele puxou muito honesto como o pai. Mas elas não são herdadas dos pais, né? O corpo, a gente herda as características do corpo, sim. Mas a qualidade moral, né? A inteligência, não. É uma construção da nossa evolução enquanto espírito, né? Fruto das nossas encarnações, né?
E na segunda aqui também, quando eu estava estudando um pouquinho sobre essa questão também, a questão do encarnar um espírito bom, um espírito mau, seria dizer que Deus não criou a gente simples e ignorante, né? Seria contradizer isso. Então, eu estou mandando um espírito bom ou então eu estou encarnando um espírito mau? E é exatamente o que você falou, né? Fruto também de todo o processo de evolução que a gente tem. A gente pode estar numa categoria lá, que nós estamos aqui na Terra, né? No mundo de provas e expiações, então nós estamos indo naquele degrau, cada um pouquinho vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, e vamos evoluindo, né? E, na verdade, também, só ressaltando aí, que o próprio Livro dos Espíritos, né, nos coloca isso de forma clara, né, lá na questão 96. Os espíritos são iguais ou existem entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Aí a gente tem os espíritos de primeira ordem, né, que são os espíritos puros, os de segunda ordem, que são os espíritos bons, e os de terceira ordem, que não são espíritos maus, mas é só a nossa categoria, né, que vive aqui ainda oscilando, né, com inclinações ainda para o mal, ainda sujeitos ainda ao orgulho, ao egoísmo, às vicissitudes, né, muito materialistas ainda, né, sem a preponderância do espírito. E aí tem todas aquelas subdivisões que a gente vê. Então, não é que seja a gente fala que é bom ou mal por Kardec, né? Essa classificação é uma classificação didática, que isso aí varia ao infinito, né? Então, é muito fruto do nosso livre-arbítrio e da condição evolutiva que a gente se encontra. Sim. Sobre essa observação, Alessandro, que você fez inicialmente, claro que a gente sempre pode receber e recebe, né, muita influência do contexto que a gente está, né, do mundo que nos cerca, os exemplos que nossos pais nos dão, nossa família nos dá. Mas isso também passa pelo crivo do nosso próprio caráter, né? Quantas vezes a gente tem aí famílias inteiras que crescem, as crianças crescem com uma formação ética extremamente sólida, pacífica, coletiva, inteligente, saudável, e muitas vezes a postura dessas crianças ao longo da sua existência não condiz com a criação, né, com a educação que recebeu em casa, né, e todos nós também, né, porque todos nós estamos submetidos a uma mesma sociedade, com as mesmas virtudes e defeitos, mas cada grupo reage de uma forma. Cada grupo de pessoas, cada país, cada cidade, né, cada núcleo familiar vai reagir de uma forma, muitas vezes, em relação aos mesmos estímulos. Então, isso tem a ver justamente o que está colocado aqui, que, no fundo, a essência do nosso caráter é um resultado das nossas diversas experiências reencarnatórias e como nós utilizamos o livre-arbítrio de cada uma delas, né, para amadurecer, para retardar ou para agilizar o nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Alguém mais se candidata para ler? A 362? Tem Luiz, né? O Luiz gosta de ler. 262. Qual o caráter dos indivíduos em que se encontram, em que se encarnam espíritos travessos e levianos? De indivíduos estovados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Vocês ouviram? Pode continuar 363. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. 364 continua? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Não? Então vamos continuar 364.
364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente é. É o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. Não tem um homem em si dois espíritos. Sim, né? Porque muitas vezes, e muitos momentos acreditou, e ainda existem pessoas que acreditam que seriam vários espíritos que encarnam na mesma pessoa, a despeito dos diagnósticos da psicologia, da ciência da psicologia sobre distúrbios de múltiplas personalidades que não passam por uma explicação metafísica, nós sabemos que não existe um ser humano, né, que tem dois espíritos encarnados em si. Até mesmo quando se fala da comunicação mediúnica, né, que o espírito não possui aquela pessoa, né? Se faz uma conexão fluídica para que haja essa comunicação em que a pessoa, né, no caso da psicofonia, por exemplo. Então, essas características vêm do grau de adiantamento daquele espírito, né? Dependendo do grau de adiantamento, algumas características do caráter, do que a gente chama, né, do caráter da pessoa, elas vão se manifestar muito fortemente, né? E independentemente de que nível social, sexo ou cultura esse espírito encarne, né? Vai fazer parte, né? Nós temos posturas altamente humanitárias nos mais diversos estratos sociais e culturas e níveis educacionais, né? E exemplos terríveis também espalhados por todas essas categorias. Mas não é aquela coisa sabe aquele desenhozinho que tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro? Em desenho animado usa muito essa analogia. Então, o personagem não sabe o que faz. Será que eu vou fazer isso? Aí o diabinho fala uma coisa, não, aí vem o anjinho e fala outra. Isso é muito mais representativo da nossa consciência, ou seja, da nossa luz, da nossa sombra, né? De que tipo de sentimento a gente está cedendo, né? E não ligado ao fato de que dois espíritos são encarnados num corpo brigando um cabo de guerra para saber quem é que vai conduzir aquele corpo, até porque o corpo é a roupa carnal a qual habitamos, né? Então, o corpo em si, sem a alma, ele não tem nenhuma serventia além, né, da meramente orgânica. Helder, Alguém quer fazer algum comentário? isso faz também, né? Isso chama a atenção da gente, né, enquanto pais, enquanto educadores, né? A nossa responsabilidade para com os nossos filhos, né? Porque geralmente a gente se preocupa muito com a formação intelectual, né? Com estudo, né? Colocar o filho no colégio, colocar o filho no curso de inglês, de línguas, dar a melhor formação, cursos extracurriculares. E aí, às vezes, a gente negligencia com a questão da formação moral, com a questão da evangelização, com a questão de instituir nossas casas desde cedo, né? A que a criança participe, né, do culto doméstico, que as crianças vejam também nos pais os bons exemplos, né? Porque não adianta a gente falar uma coisa para a criança e fazer diferente. Então, tudo isso a gente tem que realmente, né, refletir sobre isso. Né? Será que a gente está, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto, né, formador daquela criança, né, que a criança é a base, né, o futuro, será que a gente está fazendo o nosso melhor papel? Desenvolvimento da educação moral. Né? Exatamente, porque a formação, né, às vezes você tendo uma condição financeira, você consegue até colocar em um bom colégio, né, enfim. Mas e a parte moral, né? Eu acho que é uma boa reflexão para que a gente tenha, né, um espírito com desenvolvimento tanto intelectual quanto moral, né? Porque eu sempre faço aquela analogia do pássaro, né, que tem que ter as duas asas fortes
a poder voar, a asa do conhecimento intelectual e a asa da formação moral. Eu acho que é por aí. É verdade, assim, Alexandre, isso é muito bem colocado, até mesmo dentro, né, da própria proposta cristã, né, a força do exemplo. E, de fato, curiosamente, assim, falando, por causa das leituras aqui do Pós, então, assim, você vê que as várias escolas de educação, você vai pegar os grandes pensadores da educação, sempre colocam que, assim, uma coisa é você instruir, outra coisa é a formação do código ético, né? Porque a ética é uma escolha. A gente escolhe os valores que a gente vai utilizar para nortear os nossos atos no sentido mais geral, ainda que a gente erre, né? Então, Freire coloca muito que a educação sem ética ela chega a ser até um perigo, porque se eu te dou uma formação, se eu te ensino a usar uma máquina, se eu te dou qualquer habilidade, se é desenvolver qualquer habilidade numa criança, num adulto também, né? A nossa visão de educação, é claro que a gente sempre tem um olhar especial para os mais novos, porque estão já fazendo uma caminhada, estão sob a responsabilidade dos adultos, mas o aspecto da educação, ele é eterno, né? A educação, a gente vai levando a educação o tempo inteiro, a gente passa a vida, né, se educando. E o aspecto quais são os códigos de valores, qual é o código ético, moral, ele é muito importante, porque só a formação, a habilidade sem a ética, tanto do ponto de vista cristão, e mesmo do ponto de vista dos pensadores da educação, há um consenso geral, principalmente entre os progressistas, que a ética tem um fator essencial. Muito, talvez, do que a gente perceba de problema hoje com a tecnologia, com o uso da tecnologia no mundo atual, a despeito de todas as coisas boas que a tecnologia traz, é justamente o ponto fraco no sentido da observação ética do uso dessa tecnologia. Né? Até que ponto eu estou oferecendo algo que alguém não precisa por dinheiro ou para ganhar algum tipo de prestígio no meio profissional, no meio científico, e estou colocando em risco o meio ambiente, a vida de outra pessoa. Então, o aspecto ético, ele hoje talvez seja a nossa maior questão, porque o que não nos falta é informação em termos de adquirir habilidade, em termos de instrução. Esse desafio foi já superado, você tem a internet, você tem um maior número de pessoas disponíveis para nos ensinar habilidades, tem curso de tudo que a gente precisa, as escolas amadureceram muito nesse sentido também, mas a questão ética e moral, ela virou um desafio muito grande dos dias atuais. E a gente está percebendo isso no dia a dia. É o nosso grande desafio. Muito bem colocado o que você falou. Alguém mais que quer comentar ou podemos passar para 365? Helder, voltando um pouquinho só na 363, né, que pergunta se os espíritos têm paixões que a humanidade está isenta. Aqui, na verdade, se a gente entender o conceito de paixão, a gente também entende que paixão é uma coisa terrena mesmo, né? Então, ele diz que, não, as paixões aqui, elas são daqui, do nosso mundo mesmo, né? Elas são extremas, né? Diferente do conceito de amor, né? Então, os espíritos não têm nada contrário ao que não estariam aqui, desenvolvendo aqui na Terra, né? Então, são coisas que aqui na Terra, enquanto encarnado, desenvolve essas paixões, né? Paixões por diversas coisas, não só entre homem e mulher, mas paixões de clube, paixões de, né, tantas paixões que tem que acabam sendo extremistas, né? São materiais mesmo. Então, assim, o espírito enquanto encarnado, ele vivencia tudo isso aqui, né? Lá não. Lá, se ele está ainda vivendo isso lá, é porque ele ainda está ligado à Terra aqui, né? A parte da matéria, né? E na 364 também é interessante, né, que se a gente admitisse aqui, né, que está falando que é o mesmo espírito que dá origem às qualidades morais e às da inteligência,
Se a gente admitisse que fossem espíritos diferentes, a gente ia admitir que mais um espírito poderia ocupar, né, a minha vida, assim. Ou seja, o espírito é criado e ele vai se desenvolvendo, né, ao longo da sua existência aí. Então, não existe essa possibilidade, né? Aí ele diz aqui, o homem não tem esses dois espíritos. Não vai existir isso, né? Também achei interessante. Só isso. Rose, você quer ler a 365? Porque homens muito inteligentes que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados. É que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa, ele pode avançar em ciência, em outra, em moralidade. Não é? É o clássico caso, né, que acontece, em boa medida acontece, né, com muitos de nós, quantas vezes escorrega, quantas vezes toma atitudes, quantas tem vícios, né, no sentido de apego, no sentido, pode ser um hábito, pode ser uma postura diante da vida, que é reconhecidamente algo que contradiz a vontade de amadurecer, que contradiz os nossos códigos morais, né, a forma como direcionamos a vida, mas que, de vez em quando, escorrega ali, ou tem dificuldade de abrir mão daquela maneira de pensar, daquela maneira de agir, ainda que já perceba, né, o quão aquilo é contraditório com uma proposta de um amadurecimento moral e espiritual. Né? O caso, nas artes, a gente percebe muito isso, pessoas que escrevem livros fantásticos, organizam ideias incríveis, fazem contribuições grandiosas para a humanidade, ajudam pessoas mil a entender, a se entenderem, entenderem o mundo, provocam sentimentos dos mais sublimes e não conseguem se livrar de um alcoolismo, ou podem ser pessoas violentas, né? É o eterno processo de amadurecimento, como está colocando aqui, ele se dá de maneira muito simétrica. Você adquire um ganho, uma riqueza intelectual naquela encarnação, que combinada com todo aquilo que veio de encarnações anteriores, transforma a pessoa num ser brilhante, de se ver, de se conviver, com uma capacidade muito grande de contribuição para a humanidade, mas que, ao mesmo tempo, luta contra barreiras morais incríveis. É possível observar isso. Assim, mesmo, quem gosta de ler biografia aqui já deve ter esbarrado com muitos exemplos, mas não é difícil encontrar esse tipo de exemplo à nossa volta. E muitas vezes nós mesmos, também em menor ou maior grau, estamos inseridos dentro dessa lógica. Alguém quer fazer algum comentário? Me fez lembrar também aquele livro A Caminho da Luz, no que tange aos exilados, né, de Capela, né, que tinham um desenvolvimento intelectual bem avançado, né, mas devido ao lado moral não ter acompanhado, né, a evolução planetária, né, de um dos planetas lá do sistema de Capela, eles tiveram que ser exilados, né, vieram para a Terra, né, contribuíram, né, bastante com a evolução nossa, na parte, né, técnica, enfim, né, de várias civilizações, né, fizeram uma contribuição bastante importante para a evolução da Terra e, ao mesmo tempo, né, sofreram, né, por ter vindo para um mundo primitivo e depois conseguiram, né,
evoluir o lado moral também, né? E retornaram para o sistema dele de origem, né? Para o mundo de origem. Enfim, então é só um exemplo que me veio à mente aí, né? Às vezes desse gap, né, que existe entre a nossa evolução intelectual e a evolução moral. E, assim, também essa evolução, quando fala que, né, homens muito inteligentes, né? Esse conceito de inteligência também não está relacionado só à questão da nossa qualificação, né? Que é de doutorado, de mestrado, né? Você tem vários tipos de inteligência, né? Eu posso não ser inteligente suficientemente na área de exatas, mas ter uma inteligência voltada para desenvolver na parte de artes, né? Ou mesmo uma inteligência emocional. Enfim, existem vários tipos de inteligência, né? E aí é que falo mesmo, isso pode constituir um indício de superioridade, mas necessariamente não quer dizer que seja, né? Porque a gente tem que ter as duas asas, como a Alexandre fala, né? O desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual, né? Então, um não anda sem o outro. Não adianta eu ter toda uma inteligência voltada para qualquer área que seja e pegar essa criação minha, tudo que eu sei fazer e aplicar ela em uma coisa muito ruim, né? Que vá agredir a um irmão meu, a um próximo. Então, disso de nada adianta, né? E assim, tem uma questão muito importante que como você colocou, a inteligência em si é um aspecto, né? Se nós pegarmos hoje, a gente tem uma falsa sensação de escassez, né, na Terra, porque falta comida, tem muita fome, né? Que crise hídrica né? Vemos pessoas com dificuldade de acesso à água até para beber. Mas, de fato, apesar de todos os ataques que a humanidade fez à natureza, essa escassez ela é fabricada. Em média, se produz por ano 7 vezes mais alimento nesse mesmo período de tempo. Mas ainda assim há fome no mundo. Né? É engraçado, pega o Brasil ele tem ironicamente, mais ou menos, tem o mesmo número de imóveis vazios, né? Alguns, inclusive, de acordo com o pacto social e legal da República, não poderiam ficar vazios tanto tempo, né? Mas o número é muito parecido com o número oficial de sem teto. E por aí vai. Então, assim, inteligência para solucionar problemas, se tem. O que se investe, por exemplo, em pesquisa para armas no mundo por ano, daria para acabar com a miséria, uma fração do que se investe para desenvolver armas. Daria para acabar com o que se chama de miséria extrema no mundo, ou seja, no planeta Terra como um todo, todo mundo ter acesso, pelo menos, à quantidade ideal de água e comida todos os dias. Então, a inteligência, no sentido mesmo de capacidade de organizar ideias e colocar essas ideias em função da solução dos nossos problemas materiais, elas têm aos montes, e agora com cada vez mais velocidade. Ao ponto, agora a gente já está no nível da inteligência artificial. Muita coisa já é feita por máquina. Você pode pegar uma máquina hoje e dar um contrato. O homem já passa a ensinar uma máquina a analisar um contrato jurídico, a fazer diagnóstico, anamnese de doenças baseado numa entrevista falada com o paciente, melhor e mais rápido que um médico humano. Mas ainda temos as nossas barreiras morais tão absurdas que ainda, apesar de toda a fartura que nos é oferecida, nós, como humanidade terrena, a gente ainda se organiza de uma forma que há muito flagelo, muita fome, muita dor, muita violência e, por razões que nós, espíritas, já recebemos orientação, nesse momento essas dores se tornam muito fortes. Nós sabemos o porquê, né? A gente está passando por uma turbulência muito forte de transição planetária, mas deixa evidente justamente esse aspecto, né, da evolução, do amadurecimento moral, não só individual, mas coletivo da humanidade terrena, como todos nós, né?
ou seja, uma responsabilidade de todos nós. Alguém quer fazer um comentário? O Helder, Sim. e o que se pode lembrar também que o amadurecimento intelectual, o progresso intelectual, ele se opera de uma maneira, de uma forma muito mais rápida em comparação ao progresso moral, porque ele não demanda o mesmo sofrimento. Para se progredir moralmente, ainda para nós é necessário sofrer. Quando Alexandre lembrou do povo lá de Capela, eles só conseguiram retornar porque quando você se imaginar no meio de uma civilização que você tem que construir do zero praticamente, como eles tiveram que fazer conosco, eles construíram aquele sofrimento causado por isso que fez com que eles evoluíssem a ponto de poderem retornar. O que eles sentiam, na verdade, era uma saudade muito grande daquilo que eles não sabiam que era. E, na verdade, eles sentiam saudade da vida que eles conheciam lá em Capela. Mas eles perderam esse direito, assim como muitos aqui na Terra. Como foi dito, muitos aqui na Terra não vão ter mais o direito de voltar. Então, quando a gente percebe muitos dos nossos irmãos com inteligências, como você colocou, que são capazes de fazer muitas coisas muito impressionantes, eles não usam essa inteligência com a mesma capacidade que usariam para um efeito de melhoria de vida. E a gente sabe que seria possível, né? Se construir na Terra, aí falar construir na Terra um mundo melhor, precisa das duas coisas. Então é isso aí que esse tempo que nós estamos passando agora está dando uma última chance a quem quer aproveitar este sofrimento. E olha que o sofrimento que nós estamos passando está bem pequeno com relação ao quão nós já fizemos de mal, né? Então, quem não aproveitar esse momento para esse crescimento, para se reavaliar, para se rever, para rever a educação que recebeu, o que dá e aquilo que pode fazer com relação às outras pessoas, não vai ter direito de ficar aqui. Porque não é para ficar aqui. Quando se fala em regeneração, aí essa regeneração vai entrar quase que um equilíbrio entre o intelecto e o moral. Os dois vão começar, aí nesses planetas regenerados, começa a haver esse equilíbrio que a gente vê nos espíritos mais evoluídos, né? Sim, claro. Muito bom. Alguém quer fazer mais alguma observação? Então, acho que a gente pode ir para 366. Quem gostaria de ler? Quer que eu leia? Sim? Vou ler aqui então, 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial? Bom, vamos ver aqui. Estou entendendo que seria o espírito ter mais de um espírito nele, né? Cada um com uma faculdade diferente nele. A gente já viu lá na outra questão que é impossível, né? Mas vamos ver. Refletindo, reconhece que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes, o homem se queixa de não compreender certas coisas. E, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa, é fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Embora, entre eles, as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único.
tem um pedaço maior aqui de explicação. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem sobre este assunto numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiverem na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje, compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou o espírito encarnado, e não de muitas almas, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Resultaria de semelhante sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações, através das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. É isso aí, isso é uma dúvida. Foi bem detalhado na explicação, ou seja, nós temos a nossa individualidade, que é mantida, inclusive, após o desencarne, e essa teoria de que existem vários espíritos encarnando um corpo não procede. Alguém quer fazer algum comentário sobre o 367? Bom, meus irmãos, então, assim, esses foram os temas, né, do capítulo 7, né, de 361 ao 367. É importante a gente buscar refletir sobre esses itens, não só no aspecto individual, mas também no aspecto coletivo, né? Inclusive, esse é um chamamento desse momento. Eu agradeço muito a atenção de vocês todas e todos. E é isso por hoje. Valeu, Helder. Quem vai fazer a nossa prece final? Grata, Helder. Muito bom. Obrigado a vocês. Alguém gostaria de fazer a prece? Regina? Regina está aí? Tá, eu queria ouvir a voz da Regina aí, fazendo Oi, Regina. a nossa prece. Vamos aqui para ver. Em homenagem à Santinha que ela veio. Ah, peraí. Aê, tô vendo aqui. Boa noite, gente. Saudade de todos vocês. Posso fazer a prece? Vamos. Graças a Deus. Deus Pai de amor e bondade. Jesus, nosso mestre querido. Irmãos amigos. O nosso olhar, nos ajudar, nos fortalecer na nossa caminhada. Agradecer a estamos, ó Pai, mas essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando essa doutrina que tanto nos fortalece, que tanto aquece os nossos corações nos momentos de dificuldade. Só temos a agradecer ao Pai. E agradecer mais uma vez pela essa oportunidade. Agradecer a nossa irmã, que está fazendo aniversário hoje, que está participando conosco desse estudo. Santinho, que ela seja muito abençoada, muito fortalecida na sua fé, na sua caminhada. Que Deus aguarde e ilumine hoje e agradecido. Muita paz a todos. Graças a Deus. Meus parabéns a Santinha. Parabéns a Santinha. Parabéns, Santinha. Obrigada, obrigada, obrigada. Parabéns, dona Santinha. Muito Parabéns, obrigada dona por tudo, Santinha. pelo carinho que vocês têm comigo. Eu agradeço muito, tá? E que Deus Parabéns. abençoe todos nós. A todos Parabéns. Parabéns.
Gente, Obrigada. Se Deus quiser. muito boa noite. Vocês estão, olha, vocês estão me transformando. Eu já sou outra Santinha. Eu Porque uma santa, maravilhoso. Só vai virar mais santa ainda, que é? Vai querer ser mais santa ainda. Olha, eu fico muito feliz. Aí Esse você carinho vai voar assim, ó, de anjinha na cintinha, sempre voando. Beijo. que fica, vai ter uma festa. Um abraço, senhora. Até o ano que vem. Muito obrigada. Abraço a todo mundo aí. Abraço a todo mundo. Abraço, pessoal. Abraço. Boa noite. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Dainese. Boa noite, gente. Boa noite, Malê. Todo mundo. Boa noite, querido. Boa noite, meu pai. Boa noite, gente. Gratidão, gratidão. Fica acordado até tarde, não, hein? Comemorando. Não fica na festa até tarde, né, dona Santinha? Tem que estar do ladinho da criaturinha. Ui. Calma. Não, sentei na pata do cachorro. Ai, coitado. Gente, gratidão, beijão, uma boa noite. Boa noite. Até sexta. Saúde para todos Boa nós. noite. Saudade. Fiquemos em paz. Beijão. Obrigada pela atenção que você Ninguém sai. Muito obrigada. Deus que nos proteja. Assim seja. Agora e sempre. Assim seja. Gente, tchau. Até. Ai.